Oi, eu sou a Clarice Falcão e você está ouvindo o Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar sobre Música. Depois de um bem-sucedido mergulho no universo da música eletrônica em Tem Concerto de 2019, a cantora, compositora, atriz e roteirista Clarice Falcão retorna agora com Truque, o quarto álbum de estúdio de sua carreira. Com produção assinada pela própria artista ao lado de Lucas de Paiva, o trabalho mescla o bom humor da pernambucana com doses de melancolia e vulnerabilidade. Para mergulhar de vez nesse universo, no episódio de hoje do Por Trás do Disco, eu, Renan Guerra, e meu parceiro Kleber Fak, recebemos Clarice Falcão para um papo. Seja bem-vinda, Clarice. Aí. Olá! Como estão? Estou muito feliz de estar aqui. De volta, né? Você já gravou aqui com a gente uma vez. Foi ótimo, um caos maravilhoso. Falamos de remixes melhores do que músicas originais da outra vez. Foi divertidíssimo. E acho que nessa fase você já estava um tanto quanto mergulhada, né, nesse universo da música eletrônica. E eu acho que para começar eu queria entender um pouco como foi para você a recepção do público em relação ao seu disco anterior, né? Que foi essa guinada que você deu na sua carreira, de mudar as sonoridades, de experimentar outros sons, outras coisas. Tem Concerto de 2019, há 4 longos anos, uma vida atrás. Foi um mundo aí, o tempo que se perdeu, né? Um buraco negro que a gente caiu. Foram 84 anos. Cara, a recepção... sempre tem gente que vai estranhar, né? Eu acho que é um disco muito mais de nicho, né? Do que o Monomania foi, com certeza, né? Mas eu sinto que... Eu não sei, eu sinto que cada disco conta uma história e cada história merece ser contada de uma forma. Eu acho que o Monomania, por exemplo, ele não poderia ser... Você fazer um heavy metal sobre matar alguém com cianureto, acho que já fizeram, sabe? E eu acho que, tipo, essa coisa de ser uma música fofinha e de ser um violão, era aquela forma de contar aquela história, sabe? E o Tem Concerto, eu acho que ele tem essa coisa meio de dentro da cabeça, e a música eletrônica, ela tem uma coisa meio mântrica, que eu acho que a música eletrônica tem muito de ansiedade, tem muito de melancolia, e eu acho que era o meio perfeito, assim, para contar aquela história daquele disco, sabe? Sim. O Renan começou puxando essa questão de como que o público se relacionou com o seu trabalho. Você tem uma proximidade, sempre teve uma proximidade muito grande com o seu público. Você conversa, você interage muito. Virou até piada no Twitter, principalmente. Olha lá, Clarice Falcão destruindo a carreira dela mais uma vez. Os 5 fãs da Clarice Falcão reunidos. De alguma forma, essa relação, esse lado cômico do próprio público, isso te afeta de alguma maneira? Chega uma hora que pesa pra você? Ou você sempre leva essa relação com uma tranquilidade? Cara, não pesa, sabe? Eu acho que isso meio que... Eu diria que isso salvou a minha relação com a coisa de fama e desse trabalho. No Monomania, na época do Monomania, eu não tinha essa proximidade tão grande, apesar de serem mais pessoas que gostavam do meu trabalho, eu sentia que era uma relação muito menos horizontal, sabe? Tinha uma coisa meio de, tô tremendo, não sei, e que eu não me sentia tão confortável, sabe? Eu acho que tem muita gente que se vê mais confortável nesse papel de diva e tal, e que eu nunca me identifiquei. E eu acho que até foi por isso que no meio da turnê eu meio parei assim, falei, cara, acho que eu vou me recolher, vou entender melhor. E a partir do problema meu, eu entendi que quanto mais eu me recolhia e quanto mais eu me distanciava das pessoas que gostavam do meu trabalho, mais distante realmente eu ficava, mais essa relação se acentuava, sabe? Uhum. De fã e diva. E eu falei, cara, eu acho que quanto mais eu me aproximar, eu entender, eu conversar mesmo e fazer piada e ter uma conversa mesmo de igual para igual, sabe? Como de fato somos. Isso me... eu comecei a lidar com criar e com estar nesse universo de uma outra forma, assim. Fiquei muito mais confortável.
Eu vejo isso pela sua postura do palco, porque eu lembro que eu vi uma apresentação sua do Monomania no Planeta Terra, e você tava muito retraída, muito, tipo, parecia que você tava num lugar onde você não queria estar. E nas apresentações posteriores, era muito diferente. Eu sentia que você realmente, não sei, saiu de ser a Clarice atriz pra, de fato, a Clarice do palco, a Clarice intérprete, a Clarice que tinha uma... Era muito diferente a sua postura, parecia outra pessoa mesmo, assim, em cima do palco, assim. Eu acho que deu pra ver essa diferença, assim. Cara, que bom que você tá falando isso. Eu sinto muito, eu sinto muito isso. Eu acho que o show do Monomania, ele era muito teatral, ele era bonito, assim. Você viu no Planeta Terra, show de festival é sempre diferente, né? Mas Sim. o show no teatro, ele era todo cheio de coisa, ele era tinha um roteiro e coisas aconteciam e papapá. E quando eu fiz o show do Problema Meu, que era jeans e camiseta e falando besteira, cara, eu comecei a me divertir. Eu acho que isso transmite muito, sabe? Total. Eu até quero fazer um show no Truque um pouquinho mais sabe, um pouquinho mais teatral, mas eu não quero nem Que ele exige até, assim, né? jamais. Eu acho que exige, exatamente. Mas eu jamais quero perder esse lugar do quanto eu me divirto mesmo no palco. E aí alguém grita alguma coisa, eu respondo, sabe? É vivo, sabe? Total. Não é mais não é como se fosse um filme. Sim. O público faz parte daquela experiência, sabe? Eu acho isso muito bom. Perfeito. Vocês falaram um pouco desses múltiplos universos, querendo ou não, você tem várias carreiras, né? E aí eu acho que eu queria entender como funciona para você conseguir encontrar o tempo certo de cada uma. Recentemente você lançou a série Eleita no Prime Video, que você criou ao lado do Célio Porto, e aí você também agora esse ano vem lançando o disco já. Então eu queria entender se existe uma separação, como funciona o seu processo, se é uma coisa mais caótica. Cara, tem que existir, termina existindo, porque você vai ficando obsessivo, né? Você vai... com o Eleita, por exemplo, se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, eu teria ficado doidinha, sabe? Então, na época que a gente estava escrevendo o Eleita, e ainda especialmente na época que eu estava filmando, né, protagonizando, que eu estava em quase todas as cenas, então era papo de... O carro passava 5 da manhã e eu chegava em casa às 7 da noite e jantava, dormia pra... Então era assim, política, nananã, maluquice, atriz e tal. E quando isso terminou, aí é sempre aquele negócio, né? E dá aquele vazio, blá, 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 socorro, o que eu vou fazer? E aí voltei pro Truque. E, cara, quando eu entrei no Truque de volta, aí já era truque. E aí tô nessa ainda. É impossível ter... tinha que ter duas cabeças. Mas o disco já tinha começado a nascer antes do Eleita, na época da pandemia? Você já estava pensando nesse disco? Já tinha começado, já tinha algumas ideias... anotadas, já tinha algumas músicas que eu tinha começado a fazer. Acho que a maioria, assim, no sentido de composição, ele já estava bem adiantado. Mas a coisa dos arranjos, pós-Eleita, foi andando muito. E a coisa do vídeo também, do álbum visual, foi toda pós-Eleita. Você falou da questão do álbum visual, isso é outra preocupação, né, para você, de tentar criar esse universo imagético, digamos assim, pro disco. Eu acho que começa desde da capa, que eu acho ótima, tem uma coisa meio Tieta voltando pro Agreste, Leona Vingativa indo para Paris. Cara, Leona Vingativa totalmente. É idêntico. Eu acho... Eu queria entender um pouco como funciona também esse processo de ficar criando um universo imagético para cada uma das canções. Se isso já vem junto quando você compõe, porque você também compõe, são meio narrativas, né? Até essa semana no TikTok viralizou um videozinho de pessoas pegaram vários frames dos vídeos, colocaram aquelas músicas aleatórias de TikTok e ficou muito bonitinho, uma estética assim, parecia uma coisa meio filme dos anos 70, assim, muito fofo. Tinha até gente perguntando se era filme, aí a galera, não, é a Clarice Falcão. Eu quero ver, me manda isso depois, eu não vi não. Eu não sei se eu vou achar porque já, Vixe, Maria. TikTok passou, assim. TikTok, momento. Cara, é como um flash. Eu vou ver se eu dou uma procurada, porque eu gostei. Mas era muito bonitinho.
Cara, eu sinto que eu gosto muito de trabalhar com gente que eu confio, sabe? E que eu acho que parte da graça desse tipo de trabalho é você juntar a visão de alguém com a visão de alguém. Então, quando eu entendi sobre o que era o disco, que ele era... é sobre essa coisa de ilusão, dos universos. Pegar um tema que é amor, né? Que é um tema que todo mundo passa e tal, e levar para o realismo fantástico, né? Dimensão ou o fundo do poço, e transformar em universos imaginários, né? Tipo, coisa meio Cidades Invisíveis do Calvino, sabe? Uma coisa quando eu entendi sobre o que era, eu entendi que eu queria muito ter que o visual fosse junto, sabe? E chamei o Pedro Pinho, que foi quem fez a capa do Tem Concerto. Mas eu fui muito assim, Pedro, quero entender para você o que é. O conceito é esse, minha ideia foi essa. Inclusive, sonoramente a gente fez dentro do conceito também. Agora, para você, o que é? E aí ele veio com uma coisa que fazia todo sentido, mas era diferente, sabe? Em vez de ser, o amor, a ilusão e tal, ele veio com a Marta Golpista, que eu achei demais, assim. Tipo, porque também pegar a truque, tudo é amor e ilusão e não sei o quê, e ficar batendo nessa tecla, eu acho que o trabalho fica unidimensional, sabe? Então, esse negócio da Clarice disfarçada, ela... E que conversa com a Clarice dos vídeos, né? De cada dimensão, de cada universo. É doido porque não era combinado, mas parece que tudo se encaixa, né? Porque eu acho que quando o conceito existe, parece que é uma pessoa mesmo que tá nascendo e ela vai crescendo, assim. É muito doido. Eu tenho estado muito tilelê ultimamente com esse disco, porque eu acho que tudo foi se conectando, sim, muito doido. Eu achei o vídeo aqui e os comentários são maravilhosos. Tem uma que fala assim, ela me fez acreditar em alguma coisa que não fosse eu. Aí tem outra que fala assim, meu Deus, ela venceu, ganhou o primeiro edit da carreira. Tá muito bom os comentários. Vou mandar pro Daniel e te encaminha depois. Ai, por favor, quero muito, muito, muito ver. Eu tô agora entrei agora, né, no universo do TikTok. E tô amando muito. Perfeito. Vamos pras músicas, Renan? Vamos, acho que a gente pode já falar de Dimensão, né? Que é a faixa que abre o disco. Eu acho que ela é uma boa introdução para essa história que a gente vai acompanhar, porque ela tem essa coisa de ser uma balada romântica, mas ela tem essa produção cheia de camadas, que eu acho que é uma marca muito interessante desse trabalho. Eu queria que você contasse um pouco sobre como nasceu essa canção. Eu acho que essa canção foi pedaço dela, foi talvez a primeira coisa que eu tenha feito, e acho que até por isso ela é a primeira mesmo, que foi o começo do disco mesmo. Eu tinha escrito no meu bloco de notas de celular isso, tipo, existe uma dimensão para nós dois. Eu não sabia onde ia dar, eu sabia que era isso, enfim... Deve ter alguma dimensão que a gente tá junto, né? E eu gostava dessa história de começar, aí depois começa e continua, quase como se fossem abrindo galhos diferentes, abrindo dimensões e a ideia de abrir as vozes também, né? De ir harmonizando. Mas eu só tinha isso. Aí fiz outras músicas, nananã, e um dia a gente tava aqui, eu e Lucas, e ele fez uma base, assim, a gente fez um beat, não sei. E aí eu fui procurando no meu... Cara, essa ideia é uma merda, essa ideia é uma merda, essa ideia é uma merda. Falei, pô, eu tenho esse comecinho. Aí ele falou, pô, gostei, faz aí, continua aí. Aí eu, pô, tá bom, vou continuar. E eu fiz, tipo, nessa noite, na frente dele. É difícil compor, assim, letra na frente dos outros, que você se sente meio idiota. Mas fui enchendo a cara também pra ter coragem. Um estímulo ali. Um estímulo. E aí comecei a ter
achar que a graça da música era ir falando sobre todas as dimensões que poderia ter sido, né? Eu não sei se vocês já passaram por imaginar ter feito medicina, mas eu imagino muito, porque é muito o oposto do que eu sou e é muito o oposto da vida que eu levo. E eu fico assim, como seria? E tem uma coisa meio do... É uma vida com um propósito muito claro, né? Eu imagino assim com OnlyFans. Como seria se eu ganhasse dinheiro mostrando meu corpo na internet? Como seria? Talvez fosse melhor. Mas essa dimensão ainda tem Possível, chance, né? viu? Essa dimensão ainda é possível. Essa ainda é A possível, medicina já não dá mais trabalho. A medicina é difícil. Eu penso, se eu tivesse feito engenharia, nossa, ter dinheiro. Agora, é isso, engenharia e medicina tem uma coisa assim, precisam de mim. Sim. Agora, o OnlyFans também eu acho que precisam, então eu acho Precisa que... mais de OnlyFans que de jornalistas hoje em dia. Exatamente, eu fico pensando, sabe? Sem ofensa, gente. A gente chega na segunda faixa, já digo que é uma das minhas favoritas, Fundo do Poço. E eu acho muito bonito porque a gente fala muito sobre a questão de depressão e tentar sair do fundo do poço, mas às vezes ficar naquele lugar, aquela tristezinha, é um pouco gostoso, assim, sabe? Dá aquela coisa de voltar a querer ouvir música triste, de sentir aquela bad. Sentir bad não é de todo ruim. Queria que você comentasse um pouco sobre essa música, que é bonita demais, assim. Eu acho que introduz mais uma vez a gente dentro dessa melancolia muito fina, que ela percorre o disco inteiro, né? Nossa, cara, muito bom ouvir isso de você, porque eu me sinto assim também. Às vezes é gostoso, né? Você encosta a cabeça no carro e tá chovendo, e você tá com um fone de ouvido, e você assim, sabe? Escorre pela janela, sabe? Você... ou fica deitada na cama, tipo... Eu lembro de adolescente botar Silverchair, Anna Song... E tipo... Cara, tipo, de chorando. Meus pais não me entendem, sabe? E eu acho que a gente tem isso até hoje, um pouco. Eu acho que é um pouco... É saudável também. Sim. Você curtir a sua fossa, sabe? Curtir um pouquinho a fossa, porque negar também não adianta. Tem que atravessar. Então, pelo menos tá atravessa... alegre o tempo inteiro também é um saco. Aquela galera que, alegria, alto astral, energia. É o que a gente pensa de positividade tóxica, né, hoje em dia. Exatamente. De que tudo você tem que estar muito feliz e tem que se mostrar muito feliz pro mundo. E acho que viver também as emoções que são negativas e são ruins é uma parte importante de a gente aprender alguma coisa. Viver alguma coisa, sentir outras coisas. Você absorver, né? Porque senão você vai ficar sempre ficando triste pela mesma coisa. Acho que rola um pouco isso, né? De ficar batendo com a cabeça na parede. Se você atravessa essa tristeza, digere, né? Eu acho. Eu também não... Eu acho que, tipo assim, tá feliz o tempo todo. Ela é tão galera, né? Eu acho. E aí, foi isso, assim. Eu acho que é interessante pegar, tipo, sentimentos... que são subjetivos, né? Ideias e transformar em objetos, sabe? Então é um fundo do poço. A gente fala fundo do poço, mas a gente às vezes não, de fato, não objetifica um fundo do poço. Então, falado, sabe? Como seria meu fundo do poço decorado? E aí depois, sonoramente, né? Como seria esse fundo? Fazer a coisa dos ecos e tal, de tipo, ser uma coisa meio... que rebate aqui, meio vozes dentro da cabeça também. Então, eu gosto muito dessa música também. Fiquei feliz, tipo, como ela ficou. Fiquei feliz. Boa. Chegamos à faixa de número 3, Chorar na Boate, que foi o primeiro single, né, do disco. Eu acho que é uma apresentação interessante para fazer esse casamento entre o disco anterior e esse novo momento. Acho que tem essa coisa que é a pista de dança, mas tem a melancolia, tem esse bom humor. Eu queria que você contasse um pouco como nasceu essa canção, se ela tem inspiração real. Cara, totalmente. Tanto passada quanto futura. Porque eu chorei depois disso. Eu já chorei na boate depois de lançar a música. Então ela tem uma inspiração passada e também premonitória. Eu acho muito gostoso, assim, chorar na boate. Eu acho que a boate é um momento de muitas
emoções à flor da pele, né? É muita expectativa, é muita gente ali querendo ser feliz, e com isso vem decepção e vem muita felicidade também. Eu não sei se vocês já passaram por isso, de chorar meio, dar aquela choradinha de ai, gente, esse momento, sabe? Você tá com os amigos doidão na festa e fala assim, gente, todo final Eu de te semana. amo, eu faço isso sempre com o Renan, quando a gente bebe. Eu fico, ai, amigo, eu te amo. exatamente. Acho que essa música é linda, esse é o nosso momento. Eu toda vez que toco a Bjork na pista, eu saio correndo. Cara, nossa, quero ir pra essas festas, viu? Faz tempo que eu não escuto uma Bjork na pista. A gente chora. Cara, a gente chora. É isso, eu acho que também tem o choro de felicidade da pista, sabe? De tipo, cara, os momentos passam como grão de areia. A gente tá vivendo agora. Que foda! Ai, perfeito. A gente sai da balada aí, porque a gente vai pra 4 da manhã, que ela é o interlúdio, ela tem esse som de captação de campo. Aí lembra um pouco as coisas que a Kelela faz, que ela coloca uns sons assim de saltos e de carros e coisas. E aí a gente já emenda em Ar da Sua Graça, que foi uma das canções que você escolheu trabalhar como single, uma das primeiras que foi apresentadas ao público. Uma das também que derrubam a gente, porque essa primeira metade do disco, ela joga a gente lá embaixo o tempo todo, pra baixo do fundo do poço, eu diria. Queria que você comentasse essa relação dessa vinheta e logo depois essa faixa aí, como que elas se encaixam dentro desse disco. Cara, eu fui entendendo a história do disco conforme eu fui fazendo, sabe? Então, eu fui entendendo que era se iludir, se desiludir, que era falando sobre esse ciclo, né? Do se apaixonar e se abrir para se apaixonar, se iludir de propósito, né? Então, para mim, ela começa desiludida, né? No caso eu, mas quem tá ouvindo também, assim, passando por essa jornada, ela começa desiludida e ela vai, se apaixona, se ilude, se desilude de novo, e aí tem aquele final. E para mim, esse momento é o momento de quando você, de término, quando você foi pra boate e fala assim, quer saber? Eu vou me divertir. Chega, superei. Não, sabe? Entra em negação. E aí vai na boate, mas tudo é sem graça, tudo é péssimo. E aí você, sabe, volta derrotada. Então eu acho que... então eu queria muito que Chorar na Boate fosse seguida de Ar da Sua Graça. Só que é brusco, né? É uma transição muito brusca. E eu queria um pouco... eu gosto de comunicar, sabe, o que eu tô fazendo. Então, eu queria um pouco contar pro ouvinte essa jornada, de alguma forma. Então, depois já da tracklist tá meio na ordem, eu falei pro Lucas, eu acho que devia ter um interlúdio aqui, pra gente, tipo, contar um pouco dessa transição. Então a gente terminou a música com essa porta fechando, uma porta pesadona, né? Que pra mim é uma porta de boate mesmo. Você ainda escuta um restinho da música, aí os carros, e a música começa com um piano, né? Um pam, pam, pam. E aí a ideia a gente começou a repetir o piano como se, enfim, a rua vai diminuindo. E aí na minha cabeça, isso daí ninguém vai... Mas na minha cabeça tem um pouquinho de ligação, sabe? Você saiu da boate e tenta ligar pra pessoa, bêbada, às 4 da manhã. E aí, pra mim, tinha também um pam, 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 e de dar pam, 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 pam. Tipo, e a pessoa não atendeu e você tá vagando por essa rua aí péssima, derrotadíssima. Tem uma coisa que eu gosto muito na sua forma de compor, que eu acho que relaciona muito com a gente jovens de 30 a mais, que é essa flutuação de sentimentos. E aqui dentro dessa música tem um trecho que é muito simples, é uma coisa totalmente aleatória, mas acho que exprime muito bem isso. Que é quando você fala, esse mundo não é meu, esse mundo agora é meu. Então, assim, eu gosto muito dessa sutileza, desse desconforto e, ao mesmo tempo... de entender que essa é a sua realidade de merda a partir de agora, porque você acabou de terminar um relacionamento. Então eu acho muito interessante essa parte. Aceita que dói menos, né? Exato. Bom, a gente chega à faixa de número 6, é a metade do disco agora. É a canção Podre, que você tinha tocado ela ao vivo no Lollapalooza, né? Quando eu ouvi de novo no disco, eu fiquei, ai meu Deus, é aquela que a gente amou tanto. E eu gosto que essa tem tipo uma narrativa que ela meio que subverte as histórias
imaginárias de amor, como o amor surge. Então acho que ela é muito divertida. Eu queria que você contasse como surgiu essa canção. E eu tenho uma pergunta, Clarice. Essa música é dedicada às pigzonas do centro que gostam de um cheiro de um banheirão? Com certeza, porque inclusive sou eu. Eu sou uma delas. Eu amo. Eu, inclusive, tenho uma artista que faz uns... e ela não faz mais, por isso eu até não consegui. Que ela fazia umas miniaturazinhas, uma miniatura de chave, daquele chaveiro, sabe? Do moço que faz chave, não de um chaveiro, mas do entulho. E eu tinha pedido pra ela fazer uma miniatura de banheiro químico há muito tempo. Tudo. Porque eu acho o banheiro químico um lugar, assim, fascinante. Eu, tipo, às vezes eu tenho saudade, sabe? É um nojo, eu sei que é um nojo. Mas eu tenho, tipo, quando eu tô muito tempo sem... pandemia, eu ficava assim, ai, que saudade de um banheiro químico. Até do banheiro químico dava saudade. Aquele cheirinho de vômito com cocô, ai, que saudade. Mas eu acho que... eu acho muito legal subverter, justamente, uma coisa que você tá esperando de um jeito e é de outro. E vocês gostam de ir pra festa também, né? E eu acho que tem uma magia na festa, tem uma coisa de... Eu não sei se vocês já estiveram apaixonados dentro de uma festa rave, seja por alguém, assim, uma paixão mesmo grande, seja naquele momento, sabe? Seja, tipo assim, encantado, aquele momento tipo assim, amor da sua vida. E sei lá, eu acho que tudo fica lindo, sabe? Depois de meio pacotinho de MD, todo mundo se apaixona, todo mundo fica lindo. Exatamente, sabe? Quando você tá tipo assim... Cara, esse momento é lindo, olha que romântico. Mas assim, se você fosse olhar de fora, tá todo mundo zumbi, tá asqueroso, o chão lamacento. Assim. Sabe, vocês viram o documentário do Woodstock, das pessoas se banhando no cocô, achando que era lama? Sim. Sabe, tipo, é isso, eles estavam vivendo, tipo assim, um Woodstock na cabeça deles. E aí você olha de fora e tá aquela porcaria... E eu acho que existe história de amor em qualquer lugar, sabe? Existe aquele... Paulo Mendes Campos, que o amor começa em qualquer lugar, sabe? Até num banheiro químico. Eu acho que o amor pode começar. Perfeito. E partindo dessas reinterpretações, assim, sobre a realidade, sobre relacionamentos, você chega em Eu Destruo, que talvez seja uma das que mais se aproxima pra mim do Monomania, no sentido de esses amores sujos, essas perversões do que é o amor, o que não é. Ela é um amor totalmente doentio, que aí abre para múltiplas interpretações aqui, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre essa faixa aqui que assusta 11 em cada 10 feministas do Brasil. Às vezes eu sou o amor, às vezes eu sou o terror das feministas. É uma relação de amor e ódio. Ela, de fato, tem muito do Monomania, eu acho. Eu acho que o disco tem muito dos outros discos, assim. Ele conversa com... Parece que é um remix da sua carreira, assim, em alguns pontos. Cara, eu acho que é meio... Acho que quando a gente faz 30 anos, a gente começa a fazer as pazes com os nossos lados, né? As coisas que a gente... Eu ouvi o Monomania pra fazer a live dos 10 anos e fiquei, caramba, é maneiro, sabe? Você às vezes fica meio com vergonha de coisas que você foi, e você entende, eu ainda sou aquilo, de certa forma, ainda tá em mim, né? Você não deixa tão paralelo, né? É outra, eu agora sou outra. E essa música começou meio com o verso, e aí eu me diz quem você quer que eu destrua. Eu achei que era engraçado, que fica meio ambíguo, né? Que, tipo, pode ser, me diz quem você quer que eu destrua, né? Tipo, que eu destruo. Ou me diz quem você... Se você quer aquela pessoa, eu vou destruir, entendeu? Então fica meio nesse... Antigamente, inclusive, a gente tinha botado até umas coisas quebrando, meio Kate Bush, sabe? No arranjo. De fundo. Mas aí depois a gente falou, cara, já tá tão falando eu destruo, que talvez seja chovendo molhado. E a gente terminou tirando nos 45 do segundo tempo, assim. Mas tem algo parecido com isso no Ar da Sua Graça, não tem uns barulhos de talher na produção?
tem alguma música, agora eu não tô lembrado qual que era, mas tinha. Parecia um talher raspando em prato em alguns momentos. Ah, é uma boa. Ah, talvez seja Quero Acreditar. A gente tava em Guapimirim fazendo umas coisas pros arranjos e a gente fez essa riponguice de pegar umas coisas e ficar batendo. Aí tinha uma cachoeira lá, a gente se falou assim, cara, vamos ripongar? Aí a gente, tipo, bateu umas coisas, talvez seja isso. Muita ciranda. A gente chega à faixa de número 8, Truque, que é a faixa título. Acho essa muito interessante, tem um clima meio fim de noite, anos 80, assim. Elegantíssima, xadê total. Tem xadê, E né? a história é triste, né? Uma coisa muito. assim. Achei chique, queria que você contasse um pouco sobre essa. Senti uma quarentona gostosa andando na noite. Uma loba. Assim, Ai, gente, que tudo! Eu amei! Eu amei a descrição. Cara, eu amo essa faixa também. Ela tem essa coisa que é meio... Eu amo que ela é meio xadê, sabe? E eu sinto que é uma coisa que não foi revisitado o suficiente, sabe? Tipo, ainda tem muito gás, assim. E é bem... Cara, é doido como a música que deu o nome, ela não é exatamente sobre o que é o nome do título, né? A coisa do truque, do uau, da ilusão, essa é bem, tipo assim, a gíria da gay, tomei um bolo, assim, tipo, tomei um truque. E eu acho que é engraçado. Do mesmo jeito que a coisa da identidade visual foi para um outro lado, a música também, ela é um pouco mais... Essa música, ela é mais física, né? Mais terrena, né? Uhum. Tipo, ela não é tão imaginária. Ela é bem assim, eu tava maquiada aqui, toda prontinha, nananana. Mas, por outro lado, eu acho que ela representa na narrativa do disco a decepção mesmo. Porque aí depois ela, coitada, ela se apaixonou no banheiro químico, falou, faço qualquer coisa por você, destruo quem for. E aí o cara vai e deixa ela dar um truque nela. Tadinha. E aí tem aquele solo, eu gosto muito, cara. O Lucas arrasou, solinho de piano, chique. Que tem um quê de, tipo, piano bar meio, tipo, fudido, assim, sabe? Fumaça, né? Aquele pianista que fuma enquanto toca. Uma coisa meio thriller erótico, assim. Aquele clima bem de filme que você alugava no VHS. Total. Tentei também cantar meio com mais arzinho, sabe? Meio sussurradinho, pertinho do mic. Meio seduzindo o ouvinte. Perfeito. A gente chega em Ideia Merda, que mais uma vez é outra que eu acho maravilhosa aqui. Primeiro pela letra, que ela vale tanto como uma conversa da pessoa com ela mesma, quanto para uma outra pessoa. Eu acho que ela abre para essa questão das interpretações, mas ela me chama atenção muito nesse fechamento, onde a sua voz vira praticamente um instrumento ali. E já que você falou do Lucas de Paiva, que já trabalhou com Duda Beat, com Mamundi, com muita gente foda, que tem um trabalho sensacional em carreira solo também, queria que você comentasse um pouco dessa música e da sua relação com ele dentro desse disco, como que funcionou aí. Nossa, eu sinto que o Tem Concerto, a gente não nos conhecia, né, quando a gente começou o Tem Concerto. E durante o Tem Concerto a gente virou melhor amigo, assim, tipo, de verdade, de sair, de chorar. A gente já chorou muito, de amigo, eu te amo muito, nananã, doidão. Já fizemos muito isso. E eu sinto que o Tem Concerto tem uma coisa até... de um contraste grande, assim, entre a letra e o... que eu gosto, eu acho que, tipo, é a onda do disco. Que são duas pessoas se conhecendo e aprendendo uma com a outra e tal. E eu sinto que o Truque, são duas pessoas que têm uma unidade, assim, eu acho que tem uma... eu acho que a nossa química tá ali, sabe? Dá pra ver que a gente virou e que a gente aprendeu. O Lucas começou a curtir, pirar em letra, em composição. Ele, cara, isso é legal. Cara, nananã. Eu comecei a aprender a mexer nos negocinhos, no Logic, no não sei o quê.
E cheguei a, tipo, exatamente, produzir junto com ele. E, cara, muito legal você ter falado disso, porque pra mim é um dos meus momentos favoritos do disco, é essa virada, que é uma coisa que eu pedi, eu falava pra ele que eu sempre quis fazer, é uma coisa que o Sufjan Stevens faz muito, que é de ir sobrepondo riffs. As vozes. Somos duas cadelinhas de Sufjan Eu sou Stevens muito cadelinha dele, muito. Tem uma coisa meio isso, uma coisa meio Broken Social Scene também, né? Que vai... Total. Que vai se coisando. E eu... Ai, Clarice, vamos sentar junto no recreio amanhã, por favor. Por favor, cara, vamos... Você citou duas coisas que eu amo, Broken Social Scene e Sufjan Stevens. Amo. Eu acho que esse momento tem um pouquinho dos dois, sabe? Foi muito... Acho que a Clarice de... Sei lá, tipo, a Clarice que ouvia isso chorando, ficou muito... Que baixava as músicas no Emule nos anos 2000. Exatamente, LimeWire, Soul Sick... Cara, eu acho que deve ter ficado muito feliz. E essa coisa da ideia merda é sobre esse negócio de como você cria alguém na sua cabeça, né? Como você inventa. E a ideia é isso, é pegar tudo que eu cantei ali e reinventar e virar um Frankensteinzinho, né? A parte da voz, né? Tipo, que fica... a gente dividiu ela no teclado e tocou meio ao léu, assim, tipo, blá, 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 até virar um instrumento, meio dando pra dar essa sensação mesmo de que ideia merda, sabe? Que, tipo, fui pegando qualquer coisa junto com qualquer coisa. Mas eu amo esse momento também. Incrível. Maravilha. A gente chega então em Dizer Adeus, que eu acho que também é um desses momentos mais melancólicos do disco, mas eu acho que tem essa coisa da produção criar uma espécie de cama, assim, a sua voz está mais alta do que o resto. Eu acho isso muito bonito, eu acho uma faixa muito interessante. Queria que você falasse um pouco sobre ela também. Cara, essa faixa é muito interessante, porque essa é a única faixa do disco que a composição veio do Lucas. Foi a primeira música que o Lucas compôs. A gente depois trabalhou até um pouco nela, tipo, eu dei uma exagerada, assim, sabe? Peguei, acho que o Por Favor Pode Mandar em Mim, sabe? Tipo, falei, vamos mais longe, sabe? Mas essa coisa da ideia do estar num relacionamento em que você não consegue sair, que você tá meio que confortável de estar naquele lugar meio submisso, queria acabar, mas como a outra pessoa não quer, você fica lá. Mas é uma composição linda, tipo, a melodia toda do Lucas, e a ideia e a letra. E eu acho que a gente teve um momento de troca, porque ele trouxe a música e tal, e eu acho que ele tinha ele queria que fosse mais rápida, que tivesse uma batida e nananana. E aí eu meio que fiz mais fui mais Lucas. Ele foi a Clarice, eu fui o Lucas, sabe? Eu falei, Lucas, essa música tem que ser triste. Tem que ser triste. Vamos, sabe, tipo, tirar a batida, deixar ela assim. Eu acho que ela tem que fuder as pessoas. Vamos, ela é muito lindo o que você fez, sabe? Foi a primeira música dele. Eu fiquei muito emocionada, assim, sabe? Tipo... E aí foi isso. E aí ele deu uma resistida no começo, aí depois ele falou, cara, é isso. Aí ele, tipo, veio com um arranjo incrível, assim. Foi foda. Eu também fico muito feliz E essa música é muito Lucas. Na 11ª faixa, Quero Acreditar, eu sinto que você dá uma escapada desse universo que é um pouco mais emocional, romântico. Você cai numa coisa assim que faz alguns apontamentos políticos aqui e ali, mas tem uma coisa mais existencial ali, mais introspectiva, que é de uma coisa que eu partilho muito, assim, de ser um filho ateu numa família católica. Às vezes eu olho pra minha família e eu falo assim, seria tão mais fácil ter alguma coisa pra me apegar nesses momentos de merda que os meus pais têm, que minha irmã tem, sabe? Conta um pouco sobre essa música que eu acho incrível, que traz um pouco dessa questão dançante, só que por um aspecto um pouco diferente também, né? Cara, então, essa música veio de uma conversa que a gente teve.
o Lucas falando que a mãe dele... acho que era isso, que a mãe dele, tipo, falava com a planta, nananã, falava, essa planta tá bonitinha, ela tá feliz aqui, eu vou botar essa daqui do lado dessa, nananã. E eu achei isso interessante, falei assim, cara, nunca nenhuma planta falou comigo, e eu não tenho a menor visão que um dia uma planta vai falar comigo, sabe? E eu também tenho essa dificuldade de acreditar, é muito difícil você achar que pronto, final, acabou, pum, é isso aí. Você tem aquele documentário dos terraplanistas, né? Você olha e é uma comunidade, é uma certeza, é um negócio que tem um lado que você fica, ai, tadinhos, com pena, com raiva, com tudo, mas eu fiquei com um pouquinho de inveja, sabe? Daquilo que eles criaram na cabeça deles. O disco todo, ele tem muita coisa de orquestra, de cordas e flautas, sopros, nananã, e é tudo de teclado, né? É truque, tudo de mentira. E essa música, como a coisa da religião, de Deus e de não sei o quê, a gente falou, cara, vamos fazer essa daqui de verdade? Vamos fazer de verdade. Aí a gente chamou o Continentino, que é, enfim, maravilhoso. Maravilhoso. E é um arranjo que ele compôs de metais de verdade. A gente chamou backing vocals de verdade, sabe? Incríveis. Trouxe o coral das meninas de Petrópolis. Exatamente. Cara, ela é backing vocal da Isa, cara. É tipo real oficial. E aí, todas as outras vozes são minhas, tirando de Dizer Adeus, que é do Lucas, que é o uau, au. E essa não. Essa é a primeira vez que vem vozes de outros lugares, que vem um instrumento de verdade, pra meio que você ficar assim, caramba, é Deus falando, o que será? E foi muito divertido, assim, de fazer. Foi muito legal, muito bom. E aí o disco se fecha com Segunda Dimensão, que é uma espécie de retorno, né? E aí cria essa sensação de looping pra você dar o play de novo no disco, né? Exatamente. É meio esse negócio de... você desiste de tudo, diz adeus, né? Fala assim, pô, não acredito em mais nada. Será que vale a pena acreditar? Queria tanto acreditar. E acho que fica meio essa coisa meio em aberto, né? De será que vale a pena começar tudo de novo? Sabendo que você vai sofrer, sabendo que é um pouco um truque, sabendo que amar é um pouco uma invenção da nossa cabeça, né? E aí é como se fosse uma releitura, só que diferente, porque é sempre diferente, né? Amar é sempre diferente. Aí a gente quis fazer uma coisa meio musical, assim, meio como se... Agora, eita, começou uma nova história de amor. A gente botou fez uma coisa meio... A ref era Willy Wonka, aquela coisa meio... Your imagination, dororô. E é isso, E isso foi uma coisa que surgiu depois. Que eu achei que era como devia terminar o disco, assim. E que, tadinho, fudeu o Lucas. O interlúdio, o outro Lucas, o Lucas Cunha dos vídeos, porque a gente chegou e falou, Lucas, tem 2 vídeos extras que a gente não gravou. Se vire aí. Tadinho. Clarice, a gente sempre lança uma pergunta aqui pra Clever, que é os maldoso. artistas. Se você pudesse escolher uma única canção desse disco todo, pode ser a que você mais gosta, a que representa o disco, a que você acha que as pessoas devem ouvir, esquece o resto, foquem só em uma. Qual seria essa canção? É dificílimo, mas é uma ótima pergunta. Tô em dúvida aqui entre Ideia Merda é uma que eu gosto muito daquele final, então eu, tipo assim, escute por favor aquele final, foi tão bom de fazer, eu gosto tanto. Mas eu fico muito feliz de ter feito Quero Acreditar, eu acho que é uma música que, apesar de não ter nada a ver, de ser a única que não é sobre relacionamentos ou sentimentos, ela diz, ela ao mesmo tempo que é sobre acreditar. Eu acho que o disco é sobre isso, sabe? Acho que é um bom resumo do disco. Viu? Não doeu nada. Foi ótimo!
Ele sempre tem uma que é favorita, ele só finge que não tem. Não, mas, cara, o Tem Concerto, eu acho que eu tinha mais isso, cara. Esse disco, eu tô muito. Cada hora é uma. Eu gosto muito delas. Maravilha. Agora a gente deixa esse espaço para que você convide as pessoas para te acompanharem nas redes sociais, ouvirem o disco, todas essas coisas. É hora do seu merchan. Oba! Perfeito. No Twitter eu sou @euclarice. No Instagram eu sou Clarice Falcão. E no TikTok, por conta de ter sido hackeada por pessoas do criptomoeda, eu perdi meu username, então eu sou Claricinha Falquete. Então, me sigam lá. Me sigam lá e escutem Truque, que juro por Deus, assim, eu tô muito... escute, por favor! Eu tô tão feliz, assim, com esse trabalho e espero que comunique para as pessoas também. Maravilha. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no TikTok, no Twitter. Eu sou @KleberFac no Twitter e no Instagram. E você também pode acompanhar meu site, musicainstantanea.com.br. O Por Trás do Disco é um programa paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Se você quer apoiar a gente, você pode ajudar no padrim.com.br/podcast VFSM. A partir de R$5 você tem acesso a muitos programas com bastante antecedência. E você também participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. Você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais, @podcast VFSM no Instagram e no Twitter. E por lá você acompanha todos os episódios que a gente lança, tanto na segunda quanto na quinta-feira. É isso. Perfeito. Ai, gente, obrigado, foi maravilhoso. Clarice, pela participação. Amei demais. Esse podcast foi editado por Nick Silva.